Muito bem, o Rafa já está com a gente aqui para a gente bater um papo a respeito de Champions League. Começou na semana passada, na quarta-feira, nós não tivemos programa, então nós falamos hoje, que já está na segunda rodada, e tivemos vários jogos bacanas e importantes. Boa tarde para você, Rafa, tá tudo bem comigo? Tudo bem, Cabela, grande abraço para você, para o Carlão, para o amigo ouvinte ligado na CBN. Legal, bacana. Agora, esses jogos que aconteceram, acho que o principal jogo de todas as duas rodadas, de todos os grupos e das duas rodadas, foi ontem Bayern e Barcelona, né? Acho que foi o que mais chamou atenção nessa fase de grupos, pelo menos até agora. Pois é, um jogo que chamou bastante atenção. Tem uma outra partida que foi na semana passada, mas acho que vale destaque, né? Que foi a derrota da equipe do Liverpool, perdendo de 4-0 para o Napoli, né? O Liverpool, que foi vice-campeão no ano passado, levando um chacoalhão aí de uma equipe italiana. A gente sabe que o futebol italiano perdeu um pouquinho do seu protagonismo na Champions League, e mesmo naqueles anos de domínio da Juventus no campeonato italiano, não conseguindo ir adiante, contratou o Cristiano Ronaldo, não conseguiu ir, e mesmo assim o Napoli foi lá e fez 4-0. O Liverpool se recuperou um pouco ontem, fazendo 2-1 no Ajax, no apagar das luzes, né, na Bacia das Almas, ali 2-1 aos 89 com o Matip. Mas ontem, de fato, a grande partida foi a vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona. É uma rivalidade que vem se aquecendo nos últimos anos. São poucos confrontos históricos entre as duas equipes, mas já tem uma certa freguesia, né? Porque são 12 confrontos, e eu separei os números aqui, ó. São 9 vitórias do Bayern de Munique, 1 empate e 2 vitórias do Barcelona. Caraca. Apenas, né? É complicado esse tipo de confronto em Champions League, e nos últimos anos, a gente vai lembrar que durante a pandemia, aquela final, aquele playoff final acontecendo em Lisboa, tivemos 8-2 para o Bayern de Munique em cima do Barça. Verdade. Depois, 2 confrontos na temporada passada, 3-0 para o Barcelona, para o Bayern de Munique, aliás. E ontem, mais uma vitória do Bayern, 2-0 dessa vez. E num cenário que a gente até conversava um pouco de entrar no ar, né, Cabela? Que parecia que ia dar para o Barcelona. Foram 18 finalizações do time do Xavi em cima no gol do Neuer. E aí, o Sané e o Hernandes foram lá, fizeram 2-0. Mais uma vitória para a equipe do Bayern. O Carlão, a gente estava acompanhando o início do jogo aqui. O Barcelona perdeu um gol, acho que com o Pedri, né? Pedri. Perdeu um gol, ele e o goleiro. Se faz aquele gol, seria 1-0 para o Barcelona. Poderia mudar a história do jogo. Mas depois o Bayern cresceu, né, Carlão? Mas o Cabela, boa tarde pro Rafa. Hoje estava acompanhando alguns debates, alguns noticiários relacionados ao futebol europeu. Apesar da derrota, né, e claro, a vitória do Bayern de Munique, me parece que a própria imprensa de Barcelona, o pessoal do Barcelona, reagiu assim com um certo otimismo para o daqui para frente do Barça, né? Me parece que o Barça saiu fortalecido apesar da derrota, apesar desse retrospecto difícil diante do time bávaro, né? Sim, a sensação é de que as coisas vão começar a entrar no eixo, né? Que o time está se encontrando, já foi mais competitivo, chegou a criar chances, poderia ter vencido, né? Não tem aquela história de jogou de igual para igual, mas perto dos últimos anos teve muito mais chances de vencer a partida, e jogando fora de casa, era uma outra situação, então pode virar. Só um detalhezinho, porque acabou de sair um gol aqui do Maccabi Haifa em cima do PSG, tá? Eu tava esperando você concluir. Eu tava esperando você concluir o seu raciocínio pra me falar. 1-0, rapaz. É que eu tô de olho aqui embaixo e gol do Maccabi Haifa em cima do PSG. O Mbappé já perdeu um gol ali que foi absurdo. E é uma zebraça, né? A equipe do PSG que venceu a Juventus na rodada de estreia por 2-1. E agora, olha, o Maccabi Haifa que tomou uma goleada do Benfica. Então, é estranho, né? No mínimo estranho esse placar. Tem muito jogo pela frente ainda, mas tomar um gol do Maccabi Haifa já é um sinônimo de crise ali. E o gol foi nas costas do Marquinhos, né? Então, pois é, né? Mas assim, eu quero destacar o gol que o Mbappé perdeu, né? Sim. Eu não sei, eu comentei aqui já que eu tenho a teoria que o Neymar acertou o maior lote possível na cabeça do Mbappé. Num ano de Copa é uma boa, mas pro PSG talvez não seja uma boa história, não. Mas que o Neymar tá povoando ali a cabeça do Mbappé, tá. É verdade, é verdade. Tá passando novamente o gol aqui, realmente o cruzamento feito ali na área, ali, esse gol marcado pelo Maccabi. Mas enfim, agora, esse é mais uma surpresa, né? E bota surpresa nisso, né? O Paris Saint-Germain perdendo o jogo
na segunda rodada da Premier League. Olha a festa do torcedor, hein? Olha a festa do torcedor. Mas enfim, agora... Muito diferente, né? Muito, muito diferente. Agora, para essa sequência aí, eu acho que no grupo de Barcelona e Bayern deve dar os dois, né? Ah, sim, a tendência é que os dois se classifiquem, né? A gente olha aqui até a situação dos clubes aqui. A Inter pode dar uma complicada, mas eu vejo o Bayern e o Barcelona como times superiores nesse momento, e Vitória Pilsen está lá participando, quem sabe lutando por uma vaga na Liga Europa, e até essa vaga é mais complicada, né? Uma surpresa que eu vou trazer aqui dos jogos de ontem, a situação do Porto, né? Perdendo até para o Clube Bruges por 4-0, foi surpreendente. Um time como o Porto, jogando em casa, perder por 4-0, acompanha o futebol português aqui. O Porto tem uma boa equipe, é muito bem treinado, mas acabou sendo surpreendido em casa. É um clube, o Clube Bruges, neste momento, é aquele grupo Liga Europa, né? Que você olha os times assim e fala que todos eles poderiam estar na Liga Europa. Clube Bruges, Leverkusen, o Atlético de Madrid e o Porto. Mas são clubes, vamos lá, nenhum desses está brigando pelo título na Champions de fato, e o Bruges está liderando nesse momento com 6 pontos, é o único time com 100% de aproveitamento. Seria surpreendente ver o Bruges passar na primeira posição. Pois é. Aliás, teve apedrejaram o carro do técnico, né, com a esposa e o filho dentro, tudo. Pensa que é só no Brasil que tem essas calamidades, Carlão? Não tem, lá também. Aqui é complicado também, tá? Aqui, eu vou dizer que é menos que no Brasil, né? Aqui, isso aqui ainda é uma notícia. No Brasil, acho que já está quase se tornando uma coisa comum, mas a gente lembra de históricos de invasões em CT na equipe do Sporting, né? Tem esse problema também, aqui o pessoal é mais emotivo, mas ainda assim as torcidas conseguem ter um certo contato, digamos, porque aqui em Braga tem uma loja, eu não sei nem se eles desistiram já, mas pelo que eu me lembro já tinham desistido, uma loja do Benfica, e a torcida do Braga, por exemplo, fica brava, que alguém vai comprar alguma coisa do Benfica lá. Então essa loja, ela troca o vidro na vitrine e vão lá e quebram de novo o vidro. E é assim que funciona. Chegou um momento que eles deixaram o vidro quebrado e vão embora. Meu Deus do céu. Muito bem, são 4 horas e 30 minutinhos. Temos que dar passagem para o repórter CBN que está chegando aí, meu caro Rafa Bellatini. Um abraço para você, até semana que vem. Um abraço, até a próxima, Cabelo, meu amigo ouvinte ligado na CBN. No intervalo, a gente volta já.